Boa noite, pessoal. Hare Krishna, tudo bem? Então vamos lá. Segunda-feira, vamos ver qual é a pergunta de hoje. A pergunta hoje é da Ana Onofre. Obrigado, Ana, pela pergunta. Qual é o Dharma do cientista? As duas coisas me atraem, tanto a ciência quanto a consciência de Krishna. Mas, às vezes, eu tenho um conflito interno. Como posso usar a ciência para atingir uma compreensão sobre Deus? Então, a questão assim, mais relevante do que nunca, né? Porque a gente vê quantos religiosos assim simplesmente menosprezam, né, a autoridade da ciência em explicar certos fenômenos nesse mundo. Isso a gente presenciou de forma muito vívida agora, durante a pandemia, né? Quantas religiões, quantos líderes religiosos foram simplesmente displicentes, né, em relação a alertar assim, seus seguidores sobre a importância de tomar as precauções devidas, né? E muitos até mesmo contrariaram declarações da Organização Mundial de Saúde, né? Algumas das igrejas mais famosas e poderosas do Brasil falaram que seus fiéis podiam ir nos cultos, né? Que eles estavam imunes à doença. Então a gente vive um momento assim social de crise de autoridade, né, em diversos níveis, e a autoridade da ciência ela também tem sido muito questionada, e isso tem assim custado a vida de muitas pessoas, e um dos grandes culpados disso é a religião. Ela tem promovido, né, em alguns níveis, né, de alguns níveis institucionais, algumas religiões têm atacado ou minado ou questionado a autoridade científica. E aí a questão é muito relevante. Como realmente fazer para compatibilizar a vida espiritual, Dharma, com ciência, né? Como a Ana falou, às vezes parece ter um conflito. E como que a gente resolve isso, né? Por outro lado, a gente sabe assim, que a ciência ela também ela é limitada. E o avanço assim, cientificista, né? A crença de que a ciência pode explicar tudo, também custou caro para a sociedade do começo do século XX, né? E, assim, foi uma sociedade que acabou se distanciando de valores, de princípios morais por causa de uma visão meramente cientificista do mundo, né? Então, de onde que vem essa briga, de onde que vem esse conflito, né, entre religião e ciência? Então, esse conflito, religião e ciência, ele vem do meio do século XIX. Antes disso, a gente não via esse conflito assim aparecendo de forma acentuada, né? Antes disso, a relação ela era extremamente harmoniosa, porque isso que a gente chama de ciência hoje em dia, antigamente foi chamado de filosofia natural, né? Enquanto a filosofia se questionava, um grande objeto de busca da filosofia era a metafísica, né? Era entender o que estava além desse mundo. Por exemplo, coisas como justiça, amor, verdade. Tudo isso não são coisas naturais, são coisas, né, além das leis da natureza. Então, o grande objetivo da filosofia sempre foi investigar esses temas. E a filosofia natural, ela tentava fornecer instrumentos para a gente poder usar eles na nossa busca metafísica. Então, a filosofia natural ia investigar esses temas, como que esse mundo funciona, e estudar esses temas que hoje a gente conhece como ciência. E antes mesmo de ter a filosofia natural, a gente tinha a teologia natural, né? Então a teologia natural ela ainda dava um outro passo além, né? A teologia natural estava tentando entender o que era a transcendência. Isso vai além do que é a metafísica. Estava tentando entender quem é Deus, qual o papel dele nesse mundo, porque se existe um Deus, assim, um mundo que foi criado por um Deus, um mundo que foi criado por uma divindade, é totalmente distinto, né, do mundo que não foi criado por uma divindade, do mundo que acontece, que é criado por qualquer outro motivo. Então, se Deus criou o mundo, da mesma forma que todo artista, quando ele cria uma obra, ele deixa sua marca na obra. Você pode estudar a obra daquele artista para você conseguir entender algo sobre a psicologia daquele artista. Da mesma forma, se esse mundo ele também é uma criação divina, estudando esse mundo você vai ter mais pistas de quem é Deus. Então, isso que hoje a gente chama de ciência, num passado ainda mais remoto, era teologia, mas teologia natural, como
São Tomás de Aquino, ele explica na sua Suma Teológica, ele fala que Deus ele escreve, né, a sua mensagem para a humanidade em 2 livros. Um livro são as Escrituras Sagradas e o outro livro é a natureza. Então, por entender a natureza, pelo esforço científico, por entender a física, a química, a biologia, como esse mundo funciona, a gente está entendendo como funciona o Criador desse mundo também, né? Então, assim, São Tomás de Aquino ele vai falar, as Escrituras vão dar para a gente uma percepção direta de qual é o desejo de Deus. Mas essa visão ela pode ser complementada, ela pode ser expandida pelo esforço de entender a teologia natural, entender como Deus, né, como Theos se manifesta na natureza. Então, assim, existia um equilíbrio muito grande entre essas disciplinas nas culturas antigas. A busca metafísica, a busca teológica, a busca espiritual, ela não era dissociada, ela era integral, né? Ela não era separada da busca de entender como esse mundo funciona. O próprio Rig Veda, né, assim, um dos 4 Vedas originais, a gente vai ver que ele devota muitos versos para descrever como esse mundo funciona e vão explicar que se a gente está tentando entender o que existe além desse mundo, entender esse mundo vai fazer parte do processo, né? Então isso é um tipo de indicação de teologia natural. Na Igreja Católica, em todo o mundo cristão, a presença de São Tomás de Aquino é muito forte nesse sentido, né? E como a gente falou na Suma Teológica, ele pleiteia, ele defende essa visão. No mundo islâmico, 2 dos grandes pensadores islâmicos do passado, né, Al-Kindi e Averroes, eles eram assim, teólogos naturais também, né? Eles estavam dedicados a entender como a natureza funciona e como a natureza poderia fornecer pistas sobre a psicologia de Deus, né? Então, a gente vê essa preocupação de entender a natureza como parte de entender a transcendência, né? Por exemplo, mesmo na cultura védica, existe o que são chamados os darshans. Os sadarshans, as 6 cosmovisões, as 6 formas de entender a realidade, baseado nos Vedas, né? Elas formam a base de todo o pensamento védico. E um desses darshans, uma dessas possibilidades de compreensão do mundo, de compreensão da transcendência por tabela, é o que é chamado de Vaisheshika. Vaisheshika era uma das 6 escolas védicas tradicionais, foi fundada por um sábio chamado Kanada. E Kanada, o que ele propõe é que esse mundo material, Prakriti, a matéria, ela é composta, né, em seu nível mais fundamental do que ele chama de paramanos. E o que seriam paramanos? Nada mais, nada menos do que átomos, né? Então ele vai falar que você pode ir reduzindo a matéria até chegar a uma substância irredutível, átomo, né? E aí ele vai falar que toda a variedade que a gente observa nesse mundo, ela repousa sobre um tipo de partícula fundamental, né? E ele vai falar que quando eu mudo a quantidade da combinação dessas partículas, quando eu mudo a forma com a qual essas partículas são arranjadas, quando eu mudo o modo da natureza que está atuando sobre essas partículas, e quando eu mudo o karma no qual essas partículas estão interagindo, elas vão se apresentar de formas totalmente distintas, né? Assim, nesse mundo. Elas vão dar origem a diferentes tipos de matéria. Então, assim, a gente vê nos Vedas saindo uma teoria atomista, uma teoria que vai explicar assim, a criação, né, desse mundo a partir do agrupamento de moléculas, de átomos, só que a gente vai ver uma teoria atomista combinada com os modos da natureza, combinado, né, com a compreensão do karma. E Kanada, depois disso, ele vai desenvolver toda uma filosofia espiritual, mostrando como a gente pode se livrar do karma, como a gente pode se livrar da influência dos modos da natureza, mas baseado nessa compreensão fundamental de como esse universo é formado. Se eu quero fugir de um local, se eu quero escapar desse mundo, então eu preciso entender como ele é formado, né? Então, a gente vê coisas desse tipo acontecendo nos Vedas, a gente não vê uma separação da compreensão do mundo natural numa compreensão de quem Deus é, né? O próprio Krishna vai falar na Bhagavad Gita, que ele é a fonte do mundo material também, a Hansa Vasa Prabhavu. Ele vai falar que tudo vem dele, né? Incluindo, ele fala, assim, a energia espiritual e toda a energia material. Então, tudo bem, a gente entende que a energia material é parte dele e é normal que a gente
cultive conhecimento a respeito da matéria. Shri Upanishad fala que uma pessoa sábia, ela precisa adquirir tanto conhecimento, né? Ela tem que ter tanto conhecimento quanto a ignorância. Só que quando está falando ali da ignorância, está falando, na verdade, o conhecimento da matéria. É isso que ele está chamando ali. Entender qual é a base desse mundo material, porque a gente está vivendo nele agora, né? Então a gente pode até entender que não somos o corpo, que a gente não tem um vínculo permanente com a energia material, mas estamos habitando ela agora. Então o que a gente pode fazer, né? Não tem como a gente não ter uma vida espiritual saudável se a gente não entende como esse mundo funciona. E é tão verdade que, assim, que a matéria, né, e a compreensão da matéria aponta para uma psicologia divina, aponta para o ato criador divino, que muitos grandes cientistas que eram ateus, eles vão se tornar grandes teístas, justamente por praticarem ciência, né? Então a gente consegue ver que a ciência ela não se contrapõe ao conhecimento espiritual. Por exemplo, no século passado, quem foi o grande biólogo do século passado? Francis Collins, né? Ele que decodificou todo o genoma humano, né? Decodificou boa parte do código genético nosso, né? Não sozinho, né? Com uma equipe, mas ele liderou a equipe do começo ao final do projeto, anos e anos de pesquisa. E quando ele começou a estudar o genoma, ele era totalmente ateu, né? Ele nunca tinha sido um teísta. E à medida que ele estudava o genoma, ele via que o genoma parecia indicar um tipo de intencionalidade na criação da estrutura genética humana, né? Ele falou, tem uma espécie de assinatura de um artista que criou isso aqui. Existe uma lógica assim, explícita no genoma. E aí ele acabou se tornando um teísta. Até hoje, né? Ele é um grande devoto, se tornou cristão, né? E ele até ganhou esse ano o Prêmio Templeton. O Prêmio Templeton é um prêmio que é concedido para as pessoas que mais ajudam a avançar o discurso de espiritualidade na sociedade humana. Ele é tipo como se fosse o Nobel da espiritualidade. E só pessoas extremamente relevantes ganham esse prêmio. E quem ganhou o prêmio esse ano foi esse cientista, Francis Collins, né? Outra grande referência é John Dobos. Ele era foi um dos maiores astrônomos do século passado. E estudando astronomia, ele percebeu que existia uma intencionalidade na forma com qual o cosmos é criado, né? E aí ele se torna, inclusive, um seguidor dos Vedas. Ele se tornou um estudioso e seguidor dos Vedas. Outro exemplo, Antony Flew. Antony Flew foi um dos maiores filósofos, assim, um dos maiores lógicos, na verdade, do século passado. E por toda a vida ele foi um ateu, né? Então ele elaborava argumentos extremamente lógicos, filosóficos, para provar que Deus era uma hipótese improvável, né? Ou então que Deus era uma hipótese não lógica. E sempre que ele propunha, né, um novo argumento, quando outros pensadores teístas iam lá e conseguiam derrotar o argumento dele, ele ia lá e fazia um argumento melhor. E ele fazia um argumento melhor, e aí vários pensadores teístas se juntavam e depois conseguiam derrotar, ele ia lá e fazia um argumento ateísta ainda melhor. E aí quando ele exaure toda a inteligência dele, ele fala, poxa, eu já elaborei os melhores argumentos possíveis e todos foram derrotados, eu me rendo, né? Então, assim, no final da vida, já idoso, ele se rendeu e admitiu a existência de Deus, né? E o final da vida dele foi tentando entender quem Deus era, como ele poderia se relacionar com Deus, né? Então a gente consegue ver que, inclusive, o esforço, né, de tentar ter uma compreensão racional desse mundo vai fazer com que a gente se encaminhe para ter uma relação com quem criou esse mundo, com quem criou esse mundo, que inclusive é um mundo racionalizável, um mundo que a gente consegue ver lógica, ver propósito por trás dele, né? Mas, de qualquer forma, realmente, com a Revolução Industrial no século XIX, com o avanço cientificista, né, porque a gente tinha vários problemas sociais e assim, as religiões elas já estavam aí, elas não estavam conseguindo resolver esses problemas sociais, e aí tem a Revolução Industrial e a ciência começa a aumentar a longevidade humana, começa a curar várias doenças, começa a expandir a oferta de empregos, começa a criar novos tipos de conforto, né? Então, assim, obviamente, houve um questionamento sobre a validade da religiosidade para resolver os problemas humanos, né? Então, vários pensadores começam a questionar isso com força, começam
a ter essa visão cientificista de mundo, isso se torna muito forte no começo do século XX, né? No começo do século XX, a gente vai ter pensadores brilhantes como Bertrand Russell, assim, promovendo o ateísmo de forma aberta, forte, poderosa, lógica, elegante, nas principais universidades do mundo, né? E aí a gente começa a criar toda uma elite intelectual que era extremamente ateísta. E não só ateísta, mas era ateísta militante, que tinha uma espécie de aversão à vida espiritual, né? E tinham bons argumentos para isso. E o que a gente não tem é uma resposta à altura por parte de alguns espiritualistas, né? Não aparece ninguém que tenha assim o mesmo galardão intelectual e que desafia eles, né? Então a gente tem essa conversão dos principais centros de pensamento humano na Terra. As universidades elas vão se tornando predominantemente ateístas, porque originalmente elas não eram, né? Originalmente a maior parte das universidades antigas elas surgiram como centros de estudo de teologia. Mesmo Oxford, né? A grande universidade de Oxford na Inglaterra, ela surgiu como um centro de estudo de teologia, tanto que em uma das entradas de Oxford tem até hoje uma placa que fala assim: sob esse solo sagrado, todos os ateus com seus focinhos de porcos serão esmagados, né? Então, assim, eles não só estudavam teologia, como eles tentavam derrotar argumentos ateístas, né? Mas isso muda na primeira metade do século XX. E é até bem interessante que tem uma revista Times na década de 50, na década de 60, né, que a capa dela é assim: Deus está morto, né, e um ponto de interrogação. Então aquela frase famosa do Nietzsche, né, que Deus estava morto, então eles botam Deus está morto, assim, uma interrogação, né? Só que o que acontece é que tem uma virada nesse jogo do meados, né, da década do século passado em diante. Começam a aparecer grandes intelectuais espiritualistas, tanto que a Times ela lança essa revista na década de 60, né? Deus está morto? Aí na década de 70 eles lançam uma revista com a mesma capa, só que Deus está morto, só que sem um ponto de interrogação, né? Deus está morto. Agora eles estavam fazendo uma declaração. E na década de 80 eles fizeram a mesma capa, escrito assim: Deus não está morto, porque a vida intelectual ela estava voltando com força numa busca teológica. Então aconteceu um fenômeno muito interessante. Esses grandes pensadores ateus levou a grandes pensadores científicos acadêmicos devotados espiritualistas, né? Eles levaram a uma reação por parte da comunidade espiritualista. Então a gente vai ver aparecendo grandes cientistas como, por exemplo, Ian Barbour, que era assim, Ian Barbour, foi um dos grandes físicos do século passado e deu as Glyphor Lectures por muito tempo, né? As Glyphor Lectures são palestras que acontecem anualmente, onde um grande pensador vai falar sobre a possibilidade de compatibilidade entre vida espiritual e ciência. E por muito tempo, Ian Barbour ele deu as Glyphor Lectures tão proeminente que ele era nesse assunto, né? Então ele era um físico brilhante. E ele fala que, olha, na verdade existem 4 possibilidades de relação entre ciência e espiritualidade. Tem a versão do conflito, né? A versão do conflito é isso aí. A gente vai ver que a religião ela vai explicar esse mundo, só que ela vai explicar esse mundo de uma forma incoerente. Então ela vai entrar em contradição com a ciência, só que a ciência é algo que a gente pode assim verificar, né? A ciência ela é pautada no método científico, que é um método extremamente objetivo. Eu posso ter certeza de algo que passou pelo crivo do método científico, mas eu não posso ter certeza de algo que vem de uma escritura sagrada. Só abrindo um parênteses, quem criou o método científico, né, quem propôs ele pela primeira vez, depois ele foi melhorado, mas quem propôs ele pela primeira vez foi um frei franciscano chamado Roger Bacon. Então a gente pode dizer que o primeiro cientista da história foi também um monge religioso. Mas, enfim, vão ter pensadores que vão falar isso. Ciência e religião elas entram sempre em contradição. Aí a gente vai ter, por exemplo, Richard Dawkins, que lançou aquele livro Deus é um Delírio, né? Que é um biólogo que criou uma teoria muito interessante na biologia, que é chamada memética, mas depois disso ele também não fez mais nada de importante, né? A gente vai ver alguns pensadores que vão falar isso. A gente vai ver o Christopher Hitchens, o Sam Harris, vão ter pensadores que vão falar isso, né? O próprio Bertrand Russell, eles vão falar ciência e religião são sempre incompatíveis. E como vocês justificam isso, né? Então eles vão falar isso, eles vão falar que a religião ela vai dar declarações subjetivas que entram em contradição com declarações objetivas da ciência. Mas aí a gente pode se questionar,
quais são essas declarações, né? E será que elas são contradições de verdade ou será que elas são aparentes contradições? Então, por exemplo, o Richard Dawkins, ele fala, tem um livro dele que é Escalando o Monte Improvável, né? Assim, o Monte Improvável. Então ele vai falar, assim, nesse Monte Improvável que ele vai mostrar que a possibilidade de Deus existir é extremamente remota, muito pequena, né? Então ele mostra alguns cálculos, assim, que ele tenta mostrar isso. Só que depois que ele faz isso, um outro pensador chamado Richard Swinburne, que é um dos grandes lógicos da Inglaterra até hoje, né, um dos maiores lógicos assim, da história e um dos maiores nomes da lógica na Inglaterra, ele vai falar, não, peraí. E aí ele vai lá e vai usar probabilidade bayesiana, que é um tipo de estudo em probabilidade, vai mostrar que a possibilidade de Deus existir é de mais de 50%. Então, se você tiver que fazer uma aposta, né, como o Pascal fala, se você tiver que fazer uma aposta, melhor apostar que ele existe, porque é mais provável que ele exista, né? E aí depois ninguém consegue derrotar o argumento do Richard Swinburne. Então esse é o primeiro modelo. Tem contradição entre religião e ciência. Mas vamos ir a fundo e vamos ver se essa contradição existe de verdade ou se ela é só uma contradição aparente, né? Se ela é só um paradoxo. Então o Ian Barbour fala que tem um outro modelo, que é o modelo da independência. O modelo da independência é aquele modelo que vai falar que religião cuida de um assunto e ciência cuida de outro. A religião vai tentar explicar por que esse mundo existe e a ciência vai tentar explicar como esse mundo existe. E aí elas não precisam entrar em conflito porque, na verdade, elas vão trabalhar em mundos totalmente opostos. Então elas nem vão concordar nem vão discordar. Ele fala que esse é um segundo modelo de relação entre fé e ciência. Quem foi muito forte nesse sentido foi o paleontólogo Stephen Jay Gould, que foi o maior paleontólogo da história, né? Ele é tão famoso que fizeram até um personagem dele nos Simpsons, né? Então, Stephen Jay Gould, ele fala isso, ele vai falar que religião e fé são magistérios não interferentes, eles não falam do mesmo assunto. Então, eles não podem nem concordar nem discordar. Só que a gente vai discordar porque se esse mundo foi feito por um Deus, então significa que esse mundo foi feito de acordo com a vontade desse Deus. Se esse mundo não foi feito por um Deus, esse mundo ele opera de outra forma, né? Então a gente vai ver que vários ateus e vários religiosos discordam desse modelo, né? Os ateus falam, não, se existe um Deus, a gente tem que ver a prova dele nesse mundo. E como a gente não vê a prova dele nesse mundo, então Deus não existe. E a gente vai ver vários religiosos falando, se esse mundo foi feito por um Deus, então esse mundo tem que ter a prova dele. E a prova está aqui, então Deus existe, né? Então a gente vai ver que essa é uma solução que não agradou muita gente no final. Aí o Ian Barbour vai falar que tem uma terceira modalidade de relação entre fé e ciência. Essa terceira modalidade de relação entre fé e ciência, ele vai falar que é o diálogo. O diálogo é o seguinte, existem questões que são da ciência, existem questões que são da religião, da espiritualidade, só que tem um ponto de interseção. Tem temas que parece que não são nem de um nem do outro, parece que são dos dois. Então, nesses temas, é hora dos dois sentarem e conversarem. Por exemplo, o que é o tempo? A ciência ela pode estudar o que existe depois do tempo, mas não existe nenhuma investigação séria que vai conseguir determinar o que existe antes do tempo, porque todos os instrumentos que a gente tem para aplicar o método científico, eles existem depois que o tempo passa a existir. Então, como que a gente vai estudar o tempo, né, e a criação do tempo, o surgimento do tempo, totalmente assim orientado pela ciência? Já a religião ela vai dar uma explicação de coisas que existem fora do tempo, né, antes do tempo surgir. Só que a religião ela não vai conseguir entender, só ferramentas religiosas não vão ser suficientes para explicar o efeito do tempo nesse mundo. Então, para você estudar uma causa, você tem que também conhecer os efeitos daquilo. Então, ele fala, entender o tempo é algo que a ciência e a religião podem sentar e debater, discutir juntos. Ou então a consciência. Qual a relação da consciência com o cérebro, né? Então, essa é uma outra questão limite, onde essas duas disciplinas, esses dois métodos de conhecimento podem sentar e dialogar tranquilo. Né? Então ele fala que esse é o terceiro método, e o quarto método ele fala que é o da síntese, né? Onde religião e ciência se unem. Que isso pode ser algo muito interessante, né? Porque a visão que a gente tem dos Vedas é essa, é que o conhecimento ele tem que ser sempre algo integrado. Mas também pode ser uma coisa um pouco perigosa, né? Porque se você não tem uma estrutura muito bem assim delineada do papel da ciência, do papel do método científico, e se você não tem uma estrutura de conhecimento muito racional, muito filosófico,
para amparar sua teologia, vai acontecer uma bagunça ali. Ou você vai acabar prejudicando o lado teológico, você vai assim acabar contrariando algum princípio das escrituras na hora que você tentar fazer essa síntese, ou então você vai fazer uma ciência água com açúcar, você vai fazer uma pseudociência, né, que nem muitas vezes o pessoal do design inteligente faz. Eles estão tentando defender um ponto teológico real, que Deus é o designer desse mundo, mas muitas vezes para fazer isso usando ciência, eles acabam usando, na verdade, não a verdadeira ciência, mas uma versão diluída da ciência, que é a pseudociência, e eles acabam queimando o filme dos devotos, que são, né, dos teístas, que são cientistas, né? Então o Ian Barbour ele vai propor tudo isso, e ele vai mostrar ele vai mostrar métodos pelo qual ciência e religião podem dialogar com maior precisão, né, de forma mais saudável. Outro grande pensador assim desse diálogo fé e ciência no século passado é o John Polkinghorne. Esse aí nem se fala, Polkinghorne. Ele foi um dos principais físicos, um dos principais estudiosos de mecânica quântica do século passado. Ele fez parte do grupo do Paul Dirac, né, que foi assim um dos tops, assim um dos papas, né, da mecânica quântica. E Polkinghorne, o que ele fez, na verdade, é que quando ele estava no auge da carreira científica dele, ele resolve sair da ciência e virar um bispo anglicano. E aí ele vai dedicar o resto da carreira dele a debater o diálogo entre fé e ciência. E ele vai mostrar que, olha só, a gente vive num mundo que esse mundo tem lógica, esse mundo ele é racionalizável, a gente consegue raciocinar em cima desse mundo. Por outro lado, a gente também tem uma mente que é racional. Então, se existe razão dentro da nossa mente, se existe razão nesse mundo, e a nossa mente e esse mundo partem da mesma fonte, isso só pode significar uma coisa. Tanto esse mundo quanto os seres que vivem nesse mundo foram criados por um ser racional. Então ele vai basear todo o trabalho científico e teológico dele depois a partir disso, e é um trabalho extremamente consistente, né? Ele foi um dos caras que fez assim, um estudo teológico, um estudo, né, a respeito da espiritualidade voltar a ser levado a sério no meio acadêmico, né? Outro grande pensador nessa linha, Alistair McGrath. Alistair McGrath também era outro, que era ateu, né? E aí ele foi fazer o doutorado dele, né, de engenharia química. E aí, à medida que quanto mais ele estudava ciência, ele via que a ciência ela não poderia explicar questões fundamentais, né, da vida. Na verdade, a ciência ela não é nem capaz, né, de dar sentido à própria ideia de algo ter sentido, né? Então ele ficou maravilhado com o potencial da ciência, mas ao mesmo tempo ficou frustrado que ela não poderia responder tudo. E ele se volta para a espiritualidade e aí ele vai propor a teologia científica, que é um estudo teológico e científico muito sério, e ele vai mostrar que, na verdade, quanto mais você avança na ciência, menos distante do princípio das escrituras você está. Não é que você tem que assim fazer interpretações das escrituras para elas se acomodarem na ciência. Não. Quanto mais a gente avança no estudo científico, mais perto de entender as escrituras, mais próximo do significado das escrituras sagradas a gente está, né? Então, assim, tem esses cientistas que fizeram esse trabalho maravilhoso. Então, assim, tudo isso que a gente falou até agora era para poder falar que não existe conflito entre fé e ciência. Então, agora, para fechar, vamos finalmente entrar na questão que é qual é o Dharma da ciência. Então, eu diria que a ciência ela tem 3 dharmas. O primeiro é fazer uma pré-aproximação de Deus. Por quê? Porque por isso que a gente já falou. Se Deus ele cria esse mundo, Deus deixa a sua marca nesse mundo. A gente pode começar a se aproximar do ser que criou esse mundo quando a gente vê a sua criação, né? Então, existe algo, né, que é chamado ajuste fino do universo, né? O ajuste fino do universo é o fato de que esse mundo ele só funciona porque todos os parâmetros que regem ele são assim precisamente ajustados, e se uma coisinha sair de lugar, esse mundo ele desanda, né? Por exemplo, as constantes físicas universais, elas têm valores exatos, e se esse valor fosse um pouco diferente, o universo não seria como nós conhecemos ou sequer existiria, né? Por exemplo, a força nuclear forte. A força nuclear forte, que é a força que mantém a coesão entre prótons e nêutrons, se ela fosse 2% mais forte, ou se ela fosse 5% mais fraca, a gente não teria estrelas, né? Nenhuma estrela ia conseguir manter sua órbita, todas as estrelas seriam reduzidas a pó, né? Ou, por exemplo, Meson Pi, né? Acho que todo mundo conhece o César Lattes, né? Ou pelo menos o nome Lattes, que a gente tem um currículo Lattes aqui no Brasil, nosso modelo de currículo, né? O nome dele, César Lattes, foi dado ao físico
o modelo, né, Lattes, nesse de currículo, tem esse nome por causa desse cientista, César Lattes, que foi um dos grandes cientistas brasileiros, né? Ele foi um dos co-descobridores do meson pi. O meson pi é uma partícula subatômica, e essa partícula subatômica ela é formada por um quark e um antiquark. E esse quark e esse antiquark, eles têm uma distância exata um do outro. Se essa distância fosse mudado assim metade, assim, décima parte de 1 milímetro, se fosse um pouquinho diferente essa distância de como ela é, não existiria matéria coesa, coerente. Toda matéria não ia conseguir manter sua estabilidade, né? Então, assim, parece que os parâmetros da criação desse mundo foram extremamente precisos, né, calculados, né? Então, mesmo, por exemplo, os constantes que criaram a condição pelo qual esse universo existe, né? Assim, são extremamente tunadas, assim, ajustadas, né? Ele tem 23 constantes, que se uma dessas 23 constantes físicas tivesse um valor diferente, o universo nem teria surgido, né? Tem também o que é chamado de princípio antrópico. Para que exista vida, né? Para que exista vida inteligente ainda por cima, para que exista vida humana, são necessários tantos e tantos parâmetros que a possibilidade da gente ter um universo no qual existe vida e vida inteligente é 1 em 10 elevado a 30, ou seja, quase nula. É quase impossível, praticamente impossível existir um universo com vida e ainda assim vida inteligente, mas aqui estamos, né, conversando sobre o fato de que existe vida inteligente num universo extremamente improvável. Então, isso só acontece por milagre, né? Então, assim, parece que tem um ser inteligente por trás desse universo, né? Então, esse é um primeiro papel, o primeiro dharma da ciência é justamente mostrar que existe intenção, mostrar que existe um propósito, mostrar que esse universo ele foi criado com um objetivo, com uma meta, né? E foi criado por um ser inteligente e tudo nesse universo parece indicar, apontar para isso. Quando a gente entende esse mundo, a gente consegue entender melhor os desígnios do Criador desse mundo, né? Então acho que esse é o primeiro dharma da ciência, fazer uma pré-aproximação. Como a gente já falou, tiveram vários cientistas que quanto mais eles mergulharam nos mistérios da natureza, mais próximos de Deus eles ficaram, né? Um segundo dharma da ciência é fazer a gente se sintonizar com as leis que regem esse mundo, porque as leis desse mundo elas foram criadas para poder fazer o quê? Os Vedas vão falar, elas foram criadas para nos ensinar a não sermos egoístas. A lei do karma, por exemplo, tem esse propósito, mas a lei do karma não é a única lei que existe. Todas as leis que existem nesse mundo têm a mesma propósito da lei do karma, né? Então, na medida que a gente se sintoniza com as leis desse mundo, a gente está naturalmente se sintonizando com as leis do Dharma. E a gente está se sintonizando com as leis de Deus, com o propósito de Deus, né? Então, nós somos regidos por todas as leis desse mundo, leis físicas, leis psicológicas, leis sociais. Então, por exemplo, só porque a gente canta Hare Krishna, se a gente pular do alto de um prédio cantando Hare Krishna, isso não significa que a lei da gravidade não vai atuar sobre a gente e a gente vai cair. Isso vai acontecer. Então a gente tem que respeitar as leis desse mundo, porque as leis desse mundo foram criadas por Deus. Não é que se a gente tenta ter uma relação com Deus, pronto, a gente fica acima das leis desse mundo. Ele criou as leis desse mundo para a gente seguir. Então, por exemplo, se está tendo uma pandemia agora, a gente tem que entender como essa pandemia funciona. Assim, seria estupidez a gente achar, porque eu canto Hare Krishna, eu estou imune, né? Eu estou imune a isso. Então, assim, a gente tem que entender as leis desse mundo. Da mesma forma que a gente tem que entender as leis psicológicas, né, que regem a nossa mente. Assim, a gente pode ter sérios problemas psicológicos, independente da gente ter vida espiritual, seguir o Dharma ou não. E da mesma forma a gente tem que seguir as leis sociais desse mundo, né? Então, por exemplo, se a gente quer propagar o conhecimento espiritual, a gente tem que entender como um conhecimento se torna relevante na sociedade, né? Não adianta só porque esse conhecimento é espiritual a gente propagar ele de qualquer forma e achar que ele vai fazer sentido para as pessoas, de que ele vai penetrar no coração da sociedade, porque ele não vai, né? Se a gente, por exemplo, vê um dos grandes pregadores contemporâneos que foi muito eficiente em propagar sua mensagem espiritual em diversas culturas é o pastor Timothy Keller, né? Da igreja presbiteriana de Manhattan. Então ele tem um projeto, né, que é Redeemer City to City, onde ele estuda a cultura de cada lugar
e ele consegue, assim, fazer a mensagem do evangelho ficar relevante naquele lugar porque ele segue a cultura daquele lugar e não porque ele rejeita a cultura daquele lugar. Então a gente precisa entender as leis desse mundo. Leis físicas, leis psicológicas, leis sociais. O segundo dharma da religião é fazer com que a gente não se torne um fanático religioso, né? Desculpa, o segundo dharma da ciência é fazer com que a gente não se torne um fanático religioso, que a gente se sintonize com as leis divinas. Tem um dos princípios, assim, um dos desvios na vida espiritual que é chamado Sahaja. Sahaja é você achar que você já é transcendental quando você não é. E aí, negligenciar a ciência é um desvio Sahaja. E Bhaktivinoda Thakur fala que existem 13 desvios que podem acabar com a missão do Senhor Chaitanya. Um desses 13 desvios é Sahaja, é você achar que você é transcendental quando você não é. Então, se alguém tenta propagar a mensagem do Senhor Chaitanya, mas ignora a ciência, ele está ajudando a contribuir para o fracasso da missão do Senhor Chaitanya. E o terceiro dharma da ciência é fazer a gente se tornar mais compassivo, né? Então, quando a gente entende a natureza desse mundo, isso aumenta o nosso senso de responsabilidade social, aumenta o nosso senso de responsabilidade com os outros seres que existem aqui. Tem um pensador, por exemplo, um grande neurocientista, que é o Tononi. E o Tononi ele vai mostrar que, na verdade, a consciência ela tem nas diversas formas de vida, né? Ele vai provar isso matematicamente, né? Então a gente vê, quando a gente estuda, por exemplo, assim, os insetos, as abelhas, que a gente vê o comportamento assim extremamente organizado, né? A preocupação com o bem-estar coletivo que eles têm. Como que a gente não vai ter compaixão com esses seres, né? Então, o principal sentimento espiritual é samatwan, equanimidade, se importar com todos os seres, e a ciência ajuda nesse sentido. Por exemplo, a ciência aponta agora para a importância da gente cuidar da natureza, porque estamos diante de uma crise global, então a sustentabilidade ecológica é a pauta, uma das pautas primordiais que nós temos, né? E aí a gente vai ver que no relatório, por exemplo, do Instituto de Sustentabilidade Brasileiro do ano passado, eles vão falar que no Brasil especificamente, no resto do mundo provavelmente também tenha em parte esse comportamento, mas no Brasil, só quem pode fazer uma propagação da sustentabilidade que seja realmente efetiva são os meios são as mídias religiosas, né? Só elas podem ajudar nesse sentido. E a gente vê grandes religiosos ajudando nesse sentido, né? O Papa Francisco, por exemplo, ele fez a Laudato Si, né? O cuidado com a casa comum, que é a primeira encíclica católica da história, que vai falar que cuidar da natureza, de acordo com as orientações dos cientistas, é um dever religioso de todo católico. A gente vai ver, por exemplo, em 2015, os principais líderes islâmicos não xiitas, eles se reuniram e resolveram seguir, né? Eles determinaram que todos os muçulmanos tinham que seguir os parâmetros, as diretrizes da ONU para a sustentabilidade ecológica, e que isso era um dever dos muçulmanos, um dever sagrado dos muçulmanos, né? E aí o que acontece? Quando eles fizeram isso, a própria ONU começou a se sensibilizar com várias causas islâmicas e a apoiar o islamismo mais. E por aí a gente vai ver iniciativas desse tipo, né? O Rabino Bentley, né, que é um dos rabinos assim, mais importantes do mundo, ele se aproximou da comunidade acadêmica e falou: vocês têm que guiar para a gente como nós podemos cuidar da natureza, e a partir de agora isso vai ser um dever de todo judeu seguir a pauta de vocês, vai ser um dever sagrado disso. E ele mobilizou boa parte da comunidade judaica no mundo a seguirem diretrizes ecológicas, né? E aí a gente vai ver muitos estudos acadêmicos, grandes pensadores acadêmicos na questão de religião e sociedade, que eles vão falar que todas as religiões relevantes daqui a 100 anos são essas religiões que agora estão fazendo assim um avanço na questão da sustentabilidade ecológica, aliado com o meio científico, aliado com o meio acadêmico. Que aquelas religiões que não participarem desse esforço agora, daqui a 100 anos, ou elas não vão existir, ou elas vão ser extremamente relevantes, como seitas, assim, como instituições culturais totalmente sectárias, né? Então, assim, se a nossa instituição religiosa não se preocupa, não se esforça para aliar forças com o meio acadêmico, com o meio científico agora, podemos nos preocupar seriamente com a existência dela daqui a 100 anos, né? E Prabhupada, ele era extremamente consciente do papel da ciência na propagação da missão do Senhor Chaitanya, né? Prabhupada, muitas vezes, ele critica os cientistas. Mas se a gente faz a exegese dos acharyas, a gente vai ver que um acharya, na nossa sucessão discipular, ele sempre critica um tema, não
necessariamente quando aquele tema é errado, não quando aquele tema é ruim para a nossa vida espiritual, mas só quando aquele tema não é a meta da vida espiritual. Por exemplo, o Rupa Goswami ele vai criticar a liberação no seu Néctar da Devoção. Mas depois, no mesmo Néctar da Devoção, ele vai falar que liberação é o pré-requisito do amor a Deus. Então por que ele estava criticando a liberação? Só porque ela não é a meta da vida. A meta é amor por Deus. Ela é só um meio. A gente vai ver várias vezes os acharyas criticando a vida familiar. Isso significa que a vida familiar é ruim? Não, as escrituras falam que Krishna criou a vida familiar. A vida familiar é sagrada, é maravilhosa. Só não é a meta da vida. A meta da vida é amor por Deus. E a mesma coisa, quando Prabhupada critica a ciência e os cientistas, ele estava criticando porque a ciência não pode dar resposta da meta última da vida. Mas ela pode ajudar nesse sentido. Tanto que no 6º capítulo da Adi Lila do Chaitanya Charitamrita, Prabhupada fala que os cientistas devotados, os cientistas conscientes de Krishna, poderiam conseguir indícios da existência da alma e da superalma. E que quando eles fizessem isso, ia ser a melhor pregação do movimento do Senhor Chaitanya. Muitas pessoas iam querer aprender a cantar Hare Krishna, muitas pessoas iam se aproximar da filosofia espiritual, muitas pessoas iam se aproximar do caminho do Dharma por causa disso. E a gente vai ver que Prabhupada ele criou o Bhaktivedanta Institute, o Instituto Bhaktivedanta, o instituto para estudar justamente o diálogo entre ciência e as afirmações dos Vedas. Ele tinha 2 grandes discípulos cientistas, Sadaputa Prabhu, que era um grande matemático, e Bhakteswarupa Damodara Maharaj, que era um químico, e ele pede para eles criarem esse instituto, que existe até hoje. Hoje a sede é em Gainesville, na Flórida, e que está fazendo trabalhos bem relevantes ainda, que está começando a criar mais parcerias com várias universidades, Então é isso. Fé e religião são totalmente compatíveis, A gente vai ver que as maiores universidades do mundo, Oxford, Cambridge, Harvard, Notre Dame, todas têm centros de estudo entre fé, o debate fé e ciência, e a gente vai ver que os Vedas e Prabhupada totalmente aprovam que ciência pode nos ajudar a encontrarmos a raiz do Dharma, apesar de não darem a resposta da meta última da vida. Isso só Krishna pode dar diretamente, Mas é isso, pessoal. Perguntas, comentários? Então, vamos ver aqui. A própria Ana, lógica se tornou uma religião. Assim, uma coisa interessante sobre lógica, Assim, isso é um fato, Assim, que muitas pessoas depositam sua fé completa na lógica, mas a lógica é uma forma da gente mapear a nossa argumentação. Mas uma coisa muito interessante é que toda forma que a gente tem de fazer lógica reflete um aspecto fundamental desse mundo, Então existem vários tipos de lógica. Existe lógica modal, lógica paramétrica, lógica não paramétrica, lógica fuzzy, e aí é o ponto interessante que eu ia falar. Lógica fuzzy, na lógica fuzzy é muito interessante que um determinado ponto, uma determinada cláusula lógica, ela pode pertencer a 2 grupos ao mesmo tempo, Então, em lógica booleana, por exemplo, ou uma coisa é verdadeira ou uma coisa é falsa. Na lógica fuzzy, uma coisa ela pode pertencer a 2 grupos ao mesmo tempo, simultaneamente. E aí a gente vai ver que Chaitanya, ele vai falar o quê? Ele vai falar que a alma ela é simultaneamente igual e diferente de Deus. E a gente pode se perguntar como que uma alma ela é igual e diferente de Deus ao mesmo tempo. E aí a gente vai ver que a lógica fuzzy mostra que uma coisa ela pode ser simultaneamente igual e diferente de outra coisa, Então a lógica ela é muito interessante assim também para a gente usar no nosso estudo do Dharma. A gente tem que entender que a lógica ela tem limites epistemológicos, Ela não vai conseguir abarcar toda a verdade porque a lógica ela é fundamentada no nosso raciocínio que também é limitado, Nós somos seres infinitesimais. Mas a lógica ela pode ser muito útil, Vamos lá. Eu gosto desse tema da lógica, então se deixar eu não paro. Vamos lá. Luiz Montoya. E aí, Luiz, tudo bem? Boa noite. O que impulsionou muito o ateísmo foi o marxismo. O comunismo é inviável se as religiões não são erradicadas. Também, o marxismo ajudou a propagar o ateísmo,
Mas a gente vai ver, assim, que também no mundo capitalista houve um aumento muito grande, né, do ateísmo. Por exemplo, a gente vai ver vários países europeus que não são nem um pouco comunistas, né, que vêm assim do berço capitalista. A gente vai ver, por exemplo, a Alemanha. A Alemanha é o berço da burguesia capitalista, né? Na Alemanha que nasceu o que a gente poderia chamar hoje de capitalismo, e é um país fortemente ateu, né? Então, assim, o ateísmo ele se propagou fortemente por um fracasso da religião em não responder determinadas questões sociais e por não ter dado uma resposta intelectual também satisfatória para as grandes questões filosóficas, né, no século XIX, no século XX. Mas a gente consegue ver agora uma mudança de perspectiva, a gente consegue ver assim, uma virada nesse sentido. Grandes pensadores como William Lane Craig, vários filósofos, assim, eles têm conseguido dar respostas, né, à altura aos grandes pensadores ateus. Então, assim, o marxismo com certeza ajudou a propagação do ateísmo, mas também seria um pouco inocente a gente acreditar que ele foi o único fator ou o principal fator, porque a gente viu o ateísmo crescendo também em ambientes assim capitalistas, né? Não foi assim uma motivação só política que fez isso, foi mais justamente um fracasso da ciência organizada, da ciência não, da religião organizada, da religião institucionalizada, em responder essas duas demandas sociais e filosóficas da humanidade num determinado período histórico, que foi o século XIX. Então vamos lá, vamos ver se tem mais uma. Girivaradari. Jai Prabhuji poderia falar dos 13 desvios em uma live? Estamos devendo, já foi pedido, já está na nossa lista, vai rolar, mas cedo ou mais tarde vai rolar, tá lá na lista. A gente está uma lista bem grande, graças a Krishna. Vai rolar. Esse é um tema bem importante. Rachana Krishna. Religião sem ciência é fanatismo. Ciência sem religião é especulação mental. Perfeito. Prabhupada vai falar sobre isso, né? Inclusive, Prabhupada adorava chamar a consciência de Krishna de uma ciência espiritual. Por quê? Porque é uma ciência que tem um método. Como que funciona o método científico? O método científico, você faz uma observação, depois você vai fazer uma descrição dessa observação. Depois, usando essa descrição, você vai tentar fazer previsões futuras sobre aquele fenômeno que você observou. Aí depois você vai fazer o quê? Você vai controlar o ambiente onde você está fazendo essa observação, né? De forma objetiva. Depois você vai aplicar o princípio da falsibilidade. Ou seja, se existe uma premissa falsa na hipótese que você está postulando, você tem que ser capaz de descobrir que aquilo é falso, né? Então, depois que você consegue fazer tudo isso, você vai ter criado um experimento que qualquer pessoa que replique esse experimento seguindo a descrição que você fez desse experimento, ela vai poder replicar esse experimento em qualquer lugar. Ou seja, você fez um experimento que é universal. E as observações que você fez são universais, e aí você vai poder inferir, especular sobre a causa, né, desse evento, desse fenômeno. Então, essas são as características do método científico. Agora, se a gente vê o método no qual a consciência de Krishna ela se constrói, é exatamente igual. Assim, a consciência de Krishna você pode fazer previsões a respeito do futuro. Você sabe que se determinadas ações com certeza vão gerar determinados karmas. Você sabe que se você fizer meditação com um determinado tipo de consciência, a consequência vai ser aquela, né? Assim, os princípios, né, da consciência de Krishna são sempre universais. Então, assim, ela é extremamente ancorada no método científico. A diferença é que o pressuposto da consciência de Krishna são as declarações de Krishna na escritura. E o pressuposto da ciência é a observação da natureza criada por Krishna. Então, muito bem lembrado pelo Rochan Krishna. Prabhupada falava isso mesmo. Religião sem ciência é fanatismo. Ciência sem religião é especulação mental. Kapila, e aí, Kapilão? O que tem de gente achando que é transcendental, Prabhupada diz que esse tipo de ideia é um tipo de doença da mente. Exatamente. Tem muita gente aí se achando transcendental, é um tipo de egoísmo também, né? A Patrícia Krishna, Marcelo Gleiser, físico brasileiro, agnóstico, ganhou o prêmio Templeton ano passado. Muito bem lembrado, né? Gleiser,
Ele é professor de física no Dartmouth College, que é um dos principais centros de pesquisa científico do mundo. E aí ele vai mostrar no trabalho dele os limites epistemológicos da ciência. Ele vai mostrar como que a ciência ela não é capaz de explicar tudo, por isso a existência da ciência não invalida outras formas de aquisição de conhecimento, né? Então, apesar dele não ser religioso, ele fez um trabalho muito importante, muito fundamental nas últimas 2 décadas para estimular o crescimento, né, do debate religião e ciência nas universidades, né? Então, muito legal, Marcelo Gleiser. Eu tive o prazer de conhecer ele pessoalmente, muito gente boa. Vamos lá, temos quanto tempo ainda? Temos 10 minutos ainda na live do Instagram, vamos lá. Nityananda, e aí Nityananda? Se a ciência tem como um de seus princípios mostrar o propósito da criação, e o Vedanta tem a finalidade de revelar o propósito do conhecimento, que inclui o propósito da criação, podemos dizer que a ciência cumpre o papel do Vedanta quando aliada ao conhecimento espiritual, já que grande parte da sociedade, principalmente a classe intelectual, só vai dar atenção ao conhecimento espiritual quando for demonstrado em termos científicos, e assim colocar o conhecimento espiritual em local de destaque e torná-lo relevante para a sociedade em geral. Completamente, né? É o que a gente falou. Prabhupada, ele vai falar no Chaitanya Charitamrita que muita gente só vai valorizar assim, o conhecimento dos Vedas quando eles verem que o conhecimento dos Vedas tem algo importante a agregar, né? Tem uma contribuição extremamente significativa numa das questões que é um mistério total na ciência, que é a questão da consciência. A gente vai ver que existem várias linhas de pesquisa que vão tentar, assim, propor uma solução plausível sobre o que seja a consciência, porque a gente acha, assim, a ciência vai opinar fortemente de que a consciência ela surge do cérebro, surge da atividade neuronal. Então a gente vai ter muitos cientistas que vão estar apontando para isso, né? Assim, então vai ter o casal Churchland, vai ter Igor Alexander, vão ter vários cientistas que vão mostrar como a consciência ela surge no cérebro, ela potencialmente surge no cérebro. Ah, mas aí quando a gente para estudar o cérebro, a gente consegue ver o surgimento da consciência nele? Não. Aí vão ter várias hipóteses, mas alguma delas é reprodutível? Não. Então, assim, o grande fracasso, assim, a questão mais misteriosa da ciência é como surge a consciência. Por isso que Prabhupada fala, né, quando ele visita a Universidade da Flórida, ele pergunta, ele fala, eu estou vendo vários prédios aqui, vários departamentos, departamento de história, de arqueologia, disso, daquilo, cadê o departamento que estuda a diferença de um corpo morto para um corpo vivo? Então essa é uma questão, assim, fundamental. E a gente vai ver que tem vários pensadores hoje em dia, tipo David Chalmers, que é um dos líderes no debate da questão da consciência, que ele já começa a propor algo diferente. Eles vão falar, tudo bem, mesmo ele sendo materialista, ele vai falar, olha, as leis que a gente conhece da ciência, elas não podem ser aplicadas à consciência. Então eles vão falar, a consciência ela tem suas próprias leis, que é diferente de tudo aquilo que a gente conhece. E agora é a hora da gente tentar dar um passo além e tentar entender quais são as leis da consciência, porque elas não se aplicam ao resto da matéria. E a gente sabe o porquê, porque a consciência ela é feita de outro tipo de energia, né? Não é o mesmo tipo de energia material. Agora, como chegar nessas leis, aí ninguém sabe, né? O próprio David Chalmers ele é totalmente materialista, totalmente agnóstico, mas ele vai falar que nenhuma lei até então conhecida da física ela é capaz de ser aplicada à consciência, e vários pensadores estão indo pela mesma linha dele, né? A gente pode falar um pouco mais sobre essa questão da consciência um outro dia, porque esse é um tema completo assim em si mesmo. Mandiari Bava. Boa noite, Mandiari. Como seria pregar a consciência de Krishna? Consciência. Dê um exemplo, por favor. Então, esse mesmo é um grande exemplo. Essa questão da consciência, a gente vai ver que tem pessoas, devotos, que estão pregando consciência de Krishna no meio acadêmico, justamente mostrando como a filosofia de Chaitanya, a Chintya Beda Beda, podem explicar muitas questões que a ciência e a filosofia da mente não estão explicando sobre a consciência. Aqui no Brasil, a gente vai ter o Ricardo Silvestre, né, que é o Ramacharita, no Nordeste do país, em Campina Grande. Ele é professor, universitário, pesquisador importante aqui no Brasil, e ele se debruça sobre essa questão da consciência, e ele mostra como a consciência de Krishna é relevante nesse debate. A gente vai ter o Sankarsana na Inglaterra, que também ele trabalha com essa questão. O meu trabalho, minha tese de doutorado também passa um pouco sobre isso, né? Só que eu já abordo mais para o lado da inteligência artificial.
Um dos grandes cientistas discípulos de Prabhupada, o Sadaputta Prabhu, por exemplo, ele era matemático da Universidade da Cornualha, que é uma das principais universidades de matemática do mundo, e aí ele vai, através do trabalho dele, mostrar que tem determinados princípios que regem a consciência que são não mecânicos, né? E ele fez isso no final da década de 70. E aí a gente vai ver o resto dos cientistas concordando com ele no final da década de 90. Quer dizer, o resto dos cientistas não, mas alguns cientistas concordando com ele no final da década de 90. Então, assim, foi super vanguarda, né? 20 anos antes, ele conseguiu chegar a essa conclusão e muitas pessoas se abriram à consciência de Krishna, né, no meio acadêmico justamente por causa disso. Eu mesmo participei no final do ano passado de um congresso na UFRJ, onde a gente pôde falar de consciência de Krishna depois que a gente mostrou como o Vedanta respondia várias questões sobre a consciência. Então estava eu e o Ramacharita lá e a gente pôde falar. E a gente tem assim o próprio mestre que começou o movimento Hare Krishna aqui no Brasil e na América Latina, que é Hridayananda Goswami. Ele é um grande pregador no meio acadêmico porque ele é um sociólogo e porque ele vai mostrar como os Vedas, o Vedanta, são capazes de dar respostas satisfatórias para grandes questões acadêmicas do mundo atual, contemporâneo. Então é isso, pessoal. Isso foi uma palhinha sobre ciência e religião. É um tema muito legal. E é isso. Inclusive, ontem a gente falou que a gente está querendo começar esse projeto, né, que é o Clube do Dharma, mostrar o Dharma dentro das profissões. O nosso objetivo, né, é ajudar as pessoas a encontrarem sua vocação, o Dharma, e viverem o Dharma dentro da religião. A gente não sabe direito como a gente vai fazer, né? A gente ainda está numa fase de brainstorming. Mas um dos nossos objetivos é promover, né, esse debate entre fé e ciência e fazer parceria com outros grupos que já fazem isso, né? Dentro da Consciência de Krishna tem esse Bhaktivedanta Institute, muito importante, né? Também no Brasil a gente tem a Academia Brasileira de Cristãos na Ciência, que estão fazendo um trabalho muito importante nos últimos 5 anos. Aquela região ali de Campinas, São Carlos, no interior de São Paulo, estão se tornando a região mais importante do debate entre fé e ciência na América Latina por causa do trabalho deles. É um trabalho muito legal, então a gente tem muita vontade, né, de fazer parceria com esse pessoal e fazer um trabalho relevante nesse sentido. Então, pessoal, vamos ficar por aqui. O tempo da live no Instagram já está acabando, mas é isso. Espero que assim, tenha clareado um pouco mais esse debate, porque é um debate muito importante na época onde nós estamos vivendo, né? A gente tem que entender que a autoridade da ciência ela não contradiz a autoridade de Krishna, dos Vedas. Então é isso. A ciência é mais um dos dons, mais uma das bênçãos que Krishna enviou para a humanidade. Então é isso, pessoal. A gente se vê aí ao longo da semana. Amanhã a gente vai falar sobre como lidar com a depressão em consciência de Krishna. Então é um tema bem bacana também. A gente se vê lá amanhã. Boa noite para todo mundo. Hare Krishna. Hare Krishna.